Salve meus amigos, sou o professor Thiago Oliveira. Hoje estamos aqui em mais uma aula para preparação de vocês para o concurso da PMCE. Aqui no nosso canal nós teremos várias aulas gratuitas no nosso canal do Direto ao Ponto. Mais uma vez, o objetivo é passar um conteúdo direto, é um conteúdo totalmente sintetizado, tá bom? Mas jamais, pessoal, um conteúdo raso, jamais. Tudo é um equilíbrio. Você não pode ter um curso que aprofunda demais, porque vai ter 70 aulas para uma matéria, você não vai conseguir assistir, isso é óbvio. E você não pode ter um curso sintético demais, tá bom? Por quê? Porque vai faltar conteúdo, vai faltar ali algum requisito, né? Um pré-requisito, seja o que for, que vai te atrapalhar na hora da prova. Então tudo tem que ser um equilíbrio. Aqui a gente busca esse equilíbrio. Dar um conteúdo direto, objetivo e que também, né, não venha a ser inviável para o aluno, tá bom? Então hoje, pessoal, nós vamos estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu vou ensinar para vocês aqui bem direitinho toda a base que você precisa ter, e ao final dessa aula, lá no final, você já pode até ir no link na descrição do vídeo, eu vou deixar um simulado para vocês, é isso mesmo. Vou deixar um simulado sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então você vai pegar todo o conteúdo aqui com o professor, vai pegar todo o conteúdo. Lá no final vou deixar aí para vocês pelo menos aí umas 15 a 20 questões para vocês resolverem, para ver se vocês realmente pegaram o conteúdo na tranquilidade, beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Se vocês abrirem o edital de vocês aí, vocês vão ver que é cobrado de vocês o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei grande, tá bom? É uma lei que não é pequena, né? Se você não tiver pré-requisito, você não entender o funcionamento da lei, se você não olhar a lei de cima, né, de cima do prédio como um todo, você vai ter dificuldade porque é muita coisa. Então você tem que ter uma boa noção, bem padronizada sobre nomenclatura, tá bom? Você tem que entender o objetivo da lei, o que é que eu busco com a lei, né? O que é considerado pessoa com deficiência, tá bom? O que é o conceito, por exemplo, de barreiras, né? As barreiras que essas pessoas enfrentam, esses obstáculos enfrentados, tá bom? Você vai ver aqui o conceito de igualdade material, perfeito? Enfim, a nossa lei hoje, pessoal, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, perfeito? Em que eu vou buscar, certo, pessoal? Vou reafirmar aqui os direitos da pessoa com deficiência. Qual é o meu objetivo? Eu estou visando o quê? Estado, na função de Estado, o que eu quero? Eu quero inclusão social e cidadania. Eu viso, é o meu objetivo, eu quero alcançar inclusão social e cidadania, tá bom? Então, esse é o objetivo da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E aí, pessoal, essa lei que a gente vai estudar, que é a 13.146 de 2015, ela tem como base, certo, pessoal, uma convenção internacional, tá bom? Sobre os direitos da pessoa com deficiência. Essa convenção, pessoal, ela foi ratificada pelo Congresso Nacional, ou seja, ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico e seguiu aquele rito especial que tem lá na nossa Constituição. Professor, não conheço esse rito especial, professor, não estudei. Meu aluno, aqui no nosso canal nós vamos ter aula de penal militar, processo penal, né? Nós temos aula de Constituição comigo, com o professor, e eu gravei um aulão para vocês. Tem duas aulas, Esquenta PMCE Constitucional e, se eu não me engano, Forjando Guerreiros, né? Que foi a segunda aula de Constitucional que eu falo sobre esse rito. Então veja, pessoal, como vocês sabem, na nossa Constituição, no nosso parágrafo 3º, lá no artigo 5º, ele vem falar que quando eu tenho tratado e convenção internacional sobre direitos humanos, certo? Se por acaso esse tratado ou essa convenção ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles vêm a fazer parte no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, tá bom? Então, se ele tivesse rito especial, né, que alguns doutrinadores chamam de bicameralismo perfeito, né, você vê que é do 3/5 dos votos, né, dos respectivos membros, né, passa em cada casa lá do Congresso, ele vai ser equivalente à emenda. Ou seja, lá na pirâmide de Kelsen, né, as emendas estão lá, né, lá no topo. Então, todas as leis aqui que vêm abaixo da Constituição têm que obedecer o que está lá. E justamente, pessoal, essa Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, que você pode também achar ela na nomenclatura Convenção de Nova York, então falou de Convenção de Nova York, meu aluno, já é automático na tua cabeça. Vai servir até lá para a matéria de direitos humanos, né?
Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, conhecida como Convenção de Nova York. Ela foi assinada em 30 de março de 2007, mas foi aprovada no Brasil em 2008. Essa convenção, pessoal, ela é um instrumento internacional de direitos humanos que visa proteger a dignidade e os direitos da pessoa com deficiência. E a nossa lei, que nós iremos estudar hoje, que é a Lei 13.146 de 2015, né, de julho de 2015, ela tem justamente como base essa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e também o seu protocolo, que foi ratificado pelo Congresso Nacional com o rito especial, lá do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição. Já abre a Constituição, meu aluno, e já dá uma leiturazinha no parágrafo 3º para você entender o rito especial. Perfeito, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha, né, na nossa letra da lei, tá bom? Para você ver o que o professor está falando aqui. Veja só, meu aluno, ó. Nós temos aqui, ó, a Lei 13.146 de 6 de julho de 2015, que é o quê, ó? Vamos lá. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, ó, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando o quê, meu aluno? Visando a sua inclusão social e cidadania. Eu quero o quê, pessoal? Inclusão social e cidadania. Né? Professor, mas para que eu preciso instituir uma lei para garantir isso, né, a pessoa com deficiência? Meu aluno, você vai entender muito bem o porquê. Eu vou explicar para vocês, que ainda, por incrível que pareça, tem gente que não entende ainda as barreiras enfrentadas, tá bom? Então, você é uma pessoa com deficiência. Por exemplo, você tem uma deficiência de natureza física, você tem que utilizar a cadeira de rodas, você não sabe a luta que é no dia a dia, as diversas barreiras que essa pessoa vai enfrentar, seja uma barreira arquitetônica, uma barreira urbanística, né? Até dentro da cidade, pessoal, no ambiente urbano você não tem uma rampa para passar, né? Você tem, com esse crescimento desordenado das cidades, pessoal, às vezes eles não fazem um planejamento, né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência, às vezes falta, e essa pessoa não consegue fazer as coisas simples da vida em igualdade de condições com você. Meu aluno, por exemplo, você precisa pegar um ônibus para ir em uma determinada repartição pública para exercer um direito seu, por exemplo, é muito fácil, você pega seu ônibusinho de manhã, vai lá, resolve seu problema, volta para casa. Agora, não sou que você tem você tem ali, né, você é uma pessoa portadora você é uma pessoa com deficiência, tá bom, pessoal? Não se fala portadora de deficiência, não é a nomenclatura correta, o professor quase erra. Você é uma pessoa com deficiência, ou seja, você tem um impedimento de longo prazo, por exemplo, de natureza física, certo? E você tem que ir nessa repartição pública para exercer um direito seu lá, por exemplo, né, um serviço. Só que olha o problema, cara. Tu tem que pegar um ônibus. Muitas das vezes, o ônibus ele tem um elevador para que essa pessoa cadeirante consiga subir no ônibus e ter um local para ela ficar com segurança. Muitas das vezes tem, só que o problema, às vezes está quebrado, tá bom? Às vezes não funciona. Então, já olha a primeira barreira que essa pessoa já vai enfrentar. Ela não consegue nem ter o seu direito ao transporte ali em igualdade de condições, tá bom? Não consegue. Ou às vezes o ônibus não tem, por incrível que pareça, ainda tem município que não tem, né, o elevadorzinho. Então veja o primeiro problema. Agora vamos supor que o ônibus tem o elevadorzinho no padrão para você chegar até lá, a repartição que você deseja. Tudo bom, tudo bem. Só que chegando lá não tem, você tem que ir lá no segundo andar, ó, só que só tem, por exemplo, escada, não tem elevador. Olha o problema. Pode acontecer, antigamente acontecia mais, hoje bem menos, tá bom? Antigamente tinha mais essa barreira arquitetônica, hoje menos, mas você pode encontrar. Quer ver outro exemplo, né? Você, mais ou menos, você tem um impedimento de longo prazo de natureza física, você usa cadeira de rodas, e você está nessa repartição, né? Você está lá no Banco do Brasil, um exemplo, você precisa ir no banheiro. Só um exemplo, uma situação hipotética, tá bom? Hoje as repartições já são desenhadas, né, para todas as pessoas, no geral, incluindo todas as pessoas, tá bom? Mas, vamos supor que você quer ir no banheiro, deu vontade de você fazer uma necessidade, e eles não colocaram nenhum espaço na porta para sua cadeira de roda passar. Eles não fizeram espaço para você urinar, para você fazer uma necessidade. Você acha que isso nunca aconteceu muitas vezes, então você não tem condição de fazer nem suas necessidades. Vocês já pensaram, pessoal, o quanto é complicado? Então eu vou ter que garantir, né? Eu vou ter que reafirmar, né? Eu vou ter que criar políticas públicas aí, o Estado, né, para garantir
É igualdade de condição, tá bom? Eu quero igualdade de condição. Eu quero buscar o quê? Inclusão social e cidadania. Inclusão social e cidadania. Perfeito, pessoal? Vamos voltar para o PowerPoint. Então veja, pessoal, que essa lei, ela tem como base, ó, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tá bom, pessoal? Então, é a base da lei, essa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Seu protocolo facultativo, que foram ratificados pelo Congresso Nacional por meio, né, do decreto legislativo, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º, artigo 5º. Passou pelo rito especial, tá bom? Equivalente à emenda. Beleza, pessoal? Vocês entenderam aí? Então veja, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado o quê? A assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando o quê? Sua inclusão social e cidadania. Vocês viram, meu aluno, que quase que eu ia utilizando nomenclatura errônea na aula, porque às vezes a gente, com o costume do dia a dia, as pessoas falando, você acaba esquecendo, é normal. Não é algo que você deve, né, se autocriticar. Mas olha só, pessoal, quando nós vamos tratar, né, aqui da nossa lei, o termo correto, preferencialmente, deve ser utilizado pessoa com deficiência, tá bom? O termo correto, tá bom? Essa é adotada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Ela indica que o termo preferencialmente utilizado, quando você for se referir àquela pessoa, é pessoa com deficiência, ok? Professor, por que portadora de deficiência é errado, professor? Por que é errado? Pessoal, porque a deficiência não é algo que você porta, não é algo que se porta, não é algo que a pessoa carrega ou leva consigo, tá bom? Então, por isso que é errado você usar esse termo. Pessoa com necessidades especiais, professor, não é indicado, tá bom? Tá? Não é indicado também, beleza, pessoal? Não é indicado também, tá bom? O correto, pessoa com deficiência, perfeito? Não é um crime que você vai cometer, tá bom? Mas é incorreto aqui para questão jurídica, para questão de prova, perfeito? E aqui aos termos mais simples, né, pessoal? Tem gente que eu já vi até profissionais da área usar esse termo. Eu vi com meus próprios olhos, eu vi com meus próprios ouvidos, né? Eu já vi gente chamando de aleijado. Não pode, pessoal, pelo amor de Deus. Defeituoso, pessoal, incapacitado, que é isso? Inválido. Pelo amor de Deus, não use esse termo nunca, totalmente errado. Preferencialmente, pessoa com deficiência, adotado lá pela ONU, pessoa com deficiência. Beleza, pessoal? Show de bola? Então lembra, pessoal, a base da nossa lei aqui é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, conhecida como Convenção da onde, pessoal? Convenção de Nova York, né? Foi aprovada no Brasil em 2008. O objetivo, proteger a dignidade e os direitos das pessoas com deficiência. Então eu quero eliminar, pessoal, discriminação contra pessoas com deficiência. Eu quero eliminar o que? A discriminação em todos os aspectos da vida, seja o aspecto familiar, o aspecto do casamento, da paternidade, tá bom? E por aí vai, ok? E veja, pessoal, que aqui nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a capacidade civil, certo? A deficiência, né? Se você parar para pensar, pessoal, ela afeta ou não afeta a capacidade civil da pessoa? Ela afeta ou não afeta? Ou seja, tu vai ter problema para se casar, por exemplo? Vai privar você de se casar? Os seus direitos sexuais e reprodutivos, eles vão ser ali prejudicados por conta de você ter um impedimento de longo prazo, uma deficiência? A sua decisão sobre ter filho, não ter filho, você vai ter algum impedimento? Pessoal, é claro que não. A deficiência, ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então você vai decidir casar, união estável, seus direitos sexuais e reprodutivos, você que vai exercer o seu direito de decidir sobre o número de filhos que você quer ter, né? Você vai exercer o seu direito à família, à convivência familiar e comunitária normalmente. Toda pessoa com deficiência, ela tem direito à igualdade de oportunidades também com as demais pessoas, e ela não pode sofrer nenhuma espécie de discriminação, não pode,
Não pode, tá bom? Não pode sofrer discriminação em razão de deficiência. O que seria discriminação? Discriminação, pessoal, é uma forma de distinção, por exemplo, de restrição ou exclusão ali daquela pessoa que vem a prejudicar ou impedir, né, o exercício dos seus direitos, das suas liberdades fundamentais. Ok, senhores? Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui, né, para a nossa lei, tá bom? Lemos aqui nosso artigo 1º. Enfim, pessoal, agora eu quero falar para vocês o que a lei considera, né, como pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência? Você já parou para pensar o que é uma pessoa com deficiência? Professor, eu sei. É uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, é uma pessoa que não escuta, que não fala, uma pessoa que não consegue andar, por exemplo. Eu sei que é pessoa com deficiência, tudo bem. Mas você sabe o termo jurídico, o termo que a lei vem a trazer, o termo legal, que é pessoa com deficiência? Você tem que saber para a prova, vai cair nas questões de vocês. Vocês vão ver que vai ser uma questão de prova. Então vamos lá, pessoal. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. Não é médio prazo, não é curto prazo. É do jeito que está na lei. É impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo. Letra da lei, tá bom? Não esquece na hora da prova. E esse impedimento, pessoal, ele pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá bom? Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. O impedimento pode ser de natureza física, de natureza mental, intelectual ou sensorial. Só isso não. O qual, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então veja, meu aluno, enxerga. Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. Cuidado, é longo prazo. Esse impedimento pode ser de natureza física, de natureza mental, intelectual ou sensorial. O qual, quando ela tem uma interação com uma ou mais barreiras, essa barreira pode acabar atrapalhando, pode vir a obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Certo? Então veja. Lembra o exemplo que eu citei? A pessoa que tem um impedimento de natureza física, ela anda de cadeira de rodas, né? Ela precisa da cadeira de roda para se locomover, ela precisa de uma repartição ali, para exercer algum direito seu, por exemplo. Logo, quando ela precisa pegar o seu transporte público, ela já encontra uma barreira. A barreira no transporte, tá bom? Então ela entra no ônibus, só que o ônibus não tem o elevador está quebrado, né? A empresa não cuidou para que o elevador estivesse com a sua manutenção em dia. Olha a primeira barreira. Então veja, eu tenho uma pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza física e ela teve uma interação com uma barreira. Essa barreira, ela obstruiu a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por quê, pessoal? Note, né, que ela entrou em choque com uma barreira. Essa barreira a gente chama de barreira nos transportes, que é aquela que existe no meio de transporte. É um tipo de barreira, mas nós vamos estudar as barreiras. Você tem que conhecer as barreiras que a pessoa com deficiência pode enfrentar, tá bom? Por quê? Nós temos barreira urbanística, nós temos barreiras arquitetônicas, nós temos barreira no transporte, nós temos barreiras na comunicação e na informação, nós temos barreiras atitudinais, nós temos barreiras tecnológicas, tá bom? Então, o conceito de barreira, o que é uma barreira? O que é uma barreira? Tem que saber para a prova. Barreira, pessoal, é um obstáculo, é um entrave. Pode ser também uma atitude ou um comportamento que venha a limitar ou a impedir a participação social da pessoa ali, ok, pessoal? Então é algo que vem a dificultar, é um obstáculo que impeça dessa pessoa exercer os seus direitos ali fundamentais, seu direito à acessibilidade, à liberdade de movimento, liberdade de expressão, comunicação, acesso à informação, circulação com segurança, perfeito? A gente chama isso de barreiras. Então lembra, barreira é um entrave, é um obstáculo, tá bom? Lembra que essa barreira, ela pode ser também atitudinais, né? Então ela pode ser uma atitude ou um comportamento que venha a limitar ou impedir a participação social da pessoa com deficiência. Então ela impede que essa pessoa exerça os seus direitos, a liberdade
de movimento, de expressão, acessibilidade, comunicação, acesso à informação, tá bom? Então lembra, nós temos barreiras urbanísticas, que é aquela que tem nos espaços públicos, né? Seja espaço público e privado, desde que seja aberto ao coletivo, tá bom? Então nós temos, e você tem que diferenciar cada barreira, barreira urbanística, arquitetônica, barreira no transporte, calma que nós vamos falar de cada uma, tá bom? Calma que vai dar certo. Então veja, considera as pessoas com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. Esse impedimento pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, ó, em interação com uma ou mais barreiras, lembra das barreiras que eu já falei para vocês, tá bom? Pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Perfeito, pessoal? Então, é assim que a gente vai caracterizar a pessoa com deficiência para efeito de prova. A letra da lei é assim. Quer ver? Eu vou mostrar para você agora. Então, veja, ó. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de quê, pessoal? De longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Perfeito, pessoal? Perfeito? Professor, eu entendi agora o que é pessoa com deficiência. Professor, mas eu preciso fazer uma avaliação para dizer que eu sou pessoa com deficiência. Pessoal, a questão, o nosso parágrafo 1º do artigo 2º da nossa lei, ela vem falar sobre essa avaliação, mas cuidado. Antigamente, pessoal, essa avaliação, ela era tratada de forma clínica, né? Ela era tratada como ela precisava de laudo, você tinha que ter um CID, né? Então era tratado como uma doença. Hoje não mais, tá bom? A avaliação da deficiência agora ela é uma avaliação social, tá bom? Ela não é mais pautada só em ter aquilo como uma doença, que eu preciso de CID, não. E essa avaliação de deficiência, ela é feita quando for necessário, não é em todo caso que ela vai ser feita. A avaliação da deficiência só será feita quando necessário. E ela vai ser agora, ó, biopsicossocial, tá bom? A avaliação, ela é biopsicossocial e ela é realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Antigamente é algo que era feito só pelo médico, hoje eu tenho uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Perfeito, pessoal? Ou seja, essa avaliação da pessoa com deficiência, ela vai ser composta por uma equipe de profissionais, ela é composta por profissionais de diversas áreas. Você vai ter o médico, psicólogo, assistentes sociais e por aí vai. Por quê? Porque dessa forma eu tenho uma visão mais completa da condição dessa pessoa, né? Eu vou olhar a condição morfológica dela, eu vou olhar a condição dela psicológica interna, a condição social dessa pessoa. Então eu vou ter uma avaliação mais justa, eu vou respeitar a individualidade de cada pessoa com deficiência. Então é muito mais bacana, tá bom, pessoal, do que como era antigamente. Perfeito? Então lembra, a avaliação da deficiência, quando necessário, porque não precisa sempre, ela é biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E ela vai considerar alguns aspectos, por exemplo, os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, né? A pessoa ia arrancando meu óculos agora, né? Ela vai prestar atenção nos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Por isso que eu preciso de uma equipe interdisciplinar, né? A limitação no desempenho das atividades, a restrição, né, de participação. Nós vamos ver agora na letra da lei, vamos lá. Então veja, ó, a avaliação da deficiência, quando necessária, tá bom? Ela vai ser biopsicossocial. A banca vai mudar isso aqui, ela vai dizer que é uma avaliação só biológica, ou ela vai falar que é uma avaliação só psicológica, ou ela vai falar a avaliação é só social. Não, é uma mistura, é biopsicossocial, perfeito, pessoal? Realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. E aí, pessoal, o Poder Executivo vai criar instrumentos para a avaliação da deficiência, né? Então, veja, aqui é Poder Executivo, tá bom? Poder Executivo aqui, tá bom? Regulamentando aqui a lei, perfeito? É o Poder Executivo, cuidado, porque a banca vai colocar Poder Legislativo, para poder te confundir, porque você sabe que é o que cria as leis, tá bom? Mas quem administra aqui é o Poder Executivo, tá bom, pessoal? Então lembra, é Poder Executivo. A banca vai botar uma questão, vai botar Poder Legislativo, Poder Judiciário, não. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência, redaçãozinha recente, né, pessoal? 2023.
Essa daqui está sendo cobrado demais, pessoal, porque é uma redação nova em que ela mudou diversas leis aí, até a lei da assistência social, tá bom? Ela mudou ali a lei do Sistema Único de Saúde, então cuidado com essa redação que ela está sendo muito cobrada, que fala da telemedicina, né, pessoal? Tecnologia nova, telemedicina está sendo muito utilizado. Ele vem dizer, pessoal, que o exame médico pericial componente da avaliação biopsicossocial, que é essa avaliação aqui do parágrafo 1º, ela pode ser realizada com uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. Então pode ser feito essa avaliação biopsicossocial quando necessário, né, pessoal? Para o exame médico pericial, por exemplo, né, pode ser feito por telemedicina ou análise documental. Perfeito? Tem que lembrar disso aqui. Essa redação, pessoal, está sendo muito cobrado. Caiu numa questão agora recente para socioeducador. Né? Lá tem a lei do SUS, né? O Sistema Único de Saúde tem essa mesma redação e foi cobrado. Muita atenção aqui com esse parágrafo 3º, porque pode ser cobrado na sua prova, beleza? Show de bola, pessoal. Vamos lá, pessoal. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, uma imagem, tá bom? E eu quero ver se você conhece essa imagem, tá bom? Vou mostrar para vocês. Tá aqui, pessoal. Ó. É um cordão de fita de girassol. Ó. Você sabe para que serve esse cordãozinho de fita? Você já ouviu falar? É o que vai explicar no artigo 2A também da nossa lei, pessoal. Você vai entender agora, tá bom? Em 2023, pessoal, houve uma modificação aqui que trouxe esse artigo 2A da nossa lei, que ele vem falar desse cordão de fita de girassol, com desenhos de girassóis. O que significa esse cordão de fita? Professor, eu preciso saber? Claro, meu aluno, tá na lei, tá bom? Tô trazendo nada de fora, não. Vocês vão ver aqui no nosso curso Direto ao Ponto, só o que cai, tá bom? Que vai cair na sua prova. Então, esse cordão de girassol, pessoal, né, ele vai servir de símbolo nacional, vai servir para o Brasil todo, certo? Para identificar pessoas com deficiências ocultas. Só isso, professor, só isso. Então, o cordão de fita com desenho de girassol, quando você vê uma pessoa numa fila ali de atendimento, por exemplo, você vê uma pessoa com cordãozinho de girassol, aquele símbolo significa que ele vem ajudar as pessoas a identificar as pessoas com deficiências ocultas, tá bom? Lembrando que o uso desse símbolo ele é opcional. Se a pessoa não estiver usando, não vai prejudicar o exercício dos seus direitos e garantias previstos em lei. Então ela vai ter atendimento prioritário e todos os direitos inerentes a ela. Perfeito? Show de bola, pessoal? Então lembra, viu aquela fitazinha de girassol, pessoal? É para identificar pessoas com deficiências ocultas. Então, deficiências ocultas são aquelas que não podem ser percebidas de imediato. Você não consegue identificar imediatamente. Um exemplo, a surdez, por exemplo, né? O autismo, né? Deficiências cognitivas, por exemplo. Perfeito, pessoal. Então, ela ajuda, né, a identificar, tá bom? Aquelas deficiências que não é percebido de imediato. Imediatamente você não consegue, né, identificar. Ok, pessoal? Mas cuidado, a nossa lei diz que o uso desse símbolo ele é opcional. Você usa se quiser, tá bom? O exercício dos direitos da pessoa com deficiência não está condicionado ao acessório. Não condiciona, tá bom? Não é obrigatório. Da mesma forma, pessoal, que não é porque você está usando um símbolo de girassol, né, que não possa ser pedido, por exemplo, um documento comprobatório de deficiência. Quando for solicitado, se pedir, você tem que mostrar. Perfeito? Show de bola, pessoal. Então vamos lá, vamos para a nossa lei agora. Então veja, é instituído o cordão de fita, redação nova 2023, ó. Com desenhos de girassóis, como símbolo nacional de identificação da pessoa com deficiência oculta. Né? Deficiência que você não consegue ver ali no primeiro momento. O uso do símbolo de que trata o CAPT é opcional e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos nessa lei. Precisa de um atendimento prioritário, pessoal. Certo? Não vai condicionar ao uso da fita, é opcional, tá bom? A utilização do símbolo de que trata o CAPT, desse artigo, não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado. É só se for solicitado pela autoridade, pela atendente ou pela autoridade
competente, beleza, pessoal? Então agora vocês já sabem aí como funciona o cordão de fita. Tá aí a fotinha para vocês verem mais uma vez, caso vocês vejam aí no dia a dia. É muito interessante a gente adquirir esse conhecimento, pessoal. É muito interessante mesmo, porque todos nós temos que estar unidos para garantir a igualdade entre todas as pessoas, todos os seres humanos, tá bom? Temos que garantir igualdade de condições para todos, perfeito, pessoal? Show de bola? Vamos passando, né, pessoal? Vamos passando. Então, pessoal, no nosso artigo 3º, certo? Ele vem falar assim, ó, para fins de aplicação dessa lei, considera-se, aí ele vem trazer vários termos para vocês, para efeito de prova que vocês têm que saber para a interpretação da lei. Por exemplo, você tem que saber o que significa acessibilidade. Professor, cai muito isso aqui, pessoal. Ele vai trazer vários termos que você tem que saber, tá bom? Por quê? Para você entender a aplicação da lei, vai funcionar como interpretação. Quando você vê o termo acessibilidade, por exemplo, tu já sabe o que é. Perfeito? Então, é interessante que a gente saiba todos esses termos. É aqui que ele vai falar o conceito de barreiras e os tipos de barreiras também, que é o que nós iremos estudar hoje, beleza? Vamos lá. Então, acessibilidade, pessoal. O que é acessibilidade para a aplicação dessa lei? É a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo tanto em zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então veja, pessoal, acessibilidade é a palavra-chave, possibilidade e condição para a utilização com que? Segurança e autonomia de espaços, de equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação. Então veja, pessoal, quando eu tenho a rampinha no transporte urbano coletivo, eu tenho ali o que eu tenho acessibilidade. A pessoa que tem um impedimento físico de longo prazo, ela tem como usar o transporte, né, com segurança e autonomia. Perfeito, pessoal. Esse é o conceito de acessibilidade. Professor, o que é uma pessoa com mobilidade reduzida? Lembra que no final ele falou assim, ó, pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Qual é o conceito de pessoa com mobilidade reduzida? Pessoal, a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, por exemplo, seja permanente ou temporário, tá bom? Não precisa ser permanente, pode ser permanente ou temporário, né? Ela tem uma redução efetiva da mobilidade e de flexibilidade, ou da coordenação motora ou da percepção. Quer um exemplo? O idoso é uma pessoa com mobilidade reduzida, a gestante é uma pessoa com mobilidade reduzida, né, que é temporária, né? A pessoa lactante, pessoa com criança de colo, né? Pessoa com criança de colo é considerado com mobilidade reduzida, não é pessoa com deficiência, pelo amor de Deus, né, pessoal? O obeso também, pessoal, o obeso, ele não tem deficiência, ele é uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Então isso é uma pessoa com mobilidade reduzida. Perfeito, pessoal? Show de bola? Então veja, pessoal, acessibilidade, lembra mais uma vez, né, ó, é a possibilidade e condição de alcance, ó, para a utilização com segurança e autonomia de espaços, né, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, né? Isso aqui, pessoal, é uma barreira complicadíssima, né? A comunicação, né? Por exemplo, a pessoa que tem uma visão limitada, né, pessoal, por exemplo. Então, sempre a gente vai ter entraves aqui, dificuldades. Sistemas, tecnologias. Hoje, pessoal, as tecnologias estão cada vez mais acessíveis, né? Tecnologias como Android, como iOS, estão trazendo várias tecnologias acessíveis, né? Trazendo o conceito de acessibilidade como algo importante, como prioridade, que é o certo, tá bom? Bem como outros serviços e instalações abertas ao público, ó, de uso público ou privado, ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Mobilidade reduzida, o idoso, a gestante, né? Por aí vai. Beleza, senhores? Show de bola? Vamos passando, né, pessoal? Nós temos aqui o conceito de desenho universal. Conceito de desenho universal. Desenho universal, pessoal, você já tem uma ideia. É algo que abrange todas as pessoas. Eu vou desenhar um local, um espaço, sem precisar de adaptação a um projeto específico. O meu objetivo é abranger todas as pessoas. Perfeito? Então veja, desenho universal, a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas,
sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é para facilitar, né, a vida das pessoas, tá bom? Então veja, pessoal, desenho universal. Desenho universal, pessoal, ele não é uma tecnologia, né, direcionada apenas aos que dela necessitem, não. Ele é desenhado para todas as pessoas. A ideia do desenho universal, pessoal, é evitar a necessidade, né, de ambientes e produtos especiais, né, para as pessoas com deficiência. Eu quero assegurar que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços ali construídos. E tem até aqui, ó, eu trouxe uma fotinha para vocês, ó, os 7 princípios do desenho universal. Ó. Ele é igualitário, pode ser usado independente do sexo, né, adaptável, variação do uso e diferentes formas. Óbvio, né, que é simples e intuitivo. E por aí vai. Então veja, pessoal, eu quero aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui, ó, a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a ser usado por todas as pessoas. Por isso que é um desenho universal, pessoal, porque é para todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Professor, eu tenho que saber essa característica de desenho universal? Sim, o nome já te ajuda, o desenho universal, para todas as pessoas, para uso de todas as pessoas. Eu tenho um ambiente, eu tenho que garantir que todas as pessoas, né, elas possam utilizar aquele ambiente, tá bom? Sem precisar de uma adaptação, porque ela já é feita para todos, tá bom? Para todos terem acesso. Perfeito, pessoal? Esse é o desenho universal. Tecnologia assistiva, né? Ou ajuda técnica. Muito interessante, tecnologia assistiva. O que é uma tecnologia assistiva ou ajuda técnica? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Conceito de tecnologia assistiva. Tá bom, pessoal? Lembra? Produto, equipamento, dispositivo, recurso, ó, que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade, né, e a participação da pessoa com deficiência, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então veja, pessoal, falou de tecnologia assistiva, o objetivo dela é promover funcionalidade. Eu quero que aquela pessoa com deficiência tenha autonomia, independência, eu quero melhorar a qualidade de vida, melhorar a inclusão social. Isso é tecnologia assistiva, tá bom? Então, a tecnologia assistiva ela pode ajudar a facilitar as tarefas diárias. Por exemplo, se vestir, trabalhar, estudar, socializar. Né? Nós temos hoje, pessoal, aplicativos de tecnologia assistiva. Né? Nós temos software de tecnologia assistiva. Nós temos um software chamado Motriz, né? Que ele permite o uso de microcomputadores por meio de comandos falados. Tá bom? Por meio de comandos falados, por exemplo. Nós temos pessoal, um aplicativo que se chama ABC Autismo. Você sabe para que serve esse aplicativo, pessoal? É para crianças com transtorno do espectro do autismo, né? E ajuda a elas a aprender. Ele é uma tecnologia assistiva, tá bom? Porque vai ajudar ali, né, a aprender. Entre diversos outros aplicativos aí, pessoal, que é considerado como de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, beleza? Vamos passando, pessoal. Nós vamos falar agora, pessoal, das barreiras. Ó, o que são as barreiras, tá bom? O que são barreiras, né? Tá no nosso inciso 4º aqui do artigo 3º, né? Barreira, pessoal, é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimentação e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificados em... Aí, pessoal, ele vai trazer uma classificação dessas barreiras. Primeiro, você já sabe o conceito de barreira. Eu estou só aqui repetindo, mas eu já expliquei para vocês o que é barreira. Aí nós temos diversos tipos de barreira que a banca gosta de confundir. Barreira urbanística, barreira arquitetônica, barreira no transporte, barreira na tecnologia. Nós vamos ver agora um a um e eu preciso de muita atenção. Meu aluno, sai desse TikTok, sai desse Instagram, pelo amor de Deus, sai desse WhatsApp, deixa o namorado, a namorada para depois, deixa o marido, a esposa para depois. Vamos agora estudar, tá bom? Se você está gostando da aula, não se esquece, meu aluno, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta para aumentar o engajamento, deixa qualquer comentário, meu aluno, ajudar a engajar.
Se você gostar muito da aula do professor, copia o link do vídeo, compartilha lá nos grupos que tu faz parte, os grupos de estudo, pode jogar lá, não tem problema não, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar, pessoal, da barreira urbanística, né? O que é barreira urbanística? Lembra que barreira é um obstáculo, é um entrave, né? Ele vem limitar ou impedir a participação social da pessoa. Então, barreira urbanística é as que existem nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, olha o nome, pessoal, barreira urbanística, está ligado ao espaço urbano. É aquele que tem nas vias urbanas, nos espaços públicos e também os espaços privados que são abertos ao público ou de uso coletivo. É o que a gente chama de barreira urbanística. Para você não confundir as barreiras, associe o nome, ó. Barreira urbanística, está ligada ao espaço urbano, tá bom? Essa barreira, pessoal, urbanística, que é aquelas que tem nas vias e nos espaços públicos e também espaços privados que sejam abertos ao público, né, ou de uso coletivo, ela surgiu por conta desse crescimento das cidades. As cidades, pessoal, vêm crescendo de forma desordenada, né? Então, muitas ruas, muitas avenidas, muitas áreas urbanas, né, elas tiveram que sofrer mudanças. Só que eles não fizeram um projeto visando a acessibilidade, infelizmente, eles não fizeram um projeto direcionado, né, para a questão da acessibilidade, para que aquela pessoa use com segurança ali aquele espaço, por exemplo. E aí, pessoal, acabou criando ambientes desagradáveis, ambientes que constituem um grande desafio para a pessoa com deficiência. Isso é uma barreira urbanística, né? Quer um exemplo de barreira urbanística, né? Construções ou reformas mal projetadas, né? Calçadas, pessoal, por exemplo, que impeçam a passagem de pessoas com deficiência. Tem muito por aí, pessoal, né? As calçadas desniveladas, sem um rebaixamento, sem aquele rebaixamento, né? Por exemplo, as calçadas que tem degrau, pessoal, né? Isso dificulta, isso é um desafio para a pessoa com deficiência. Inexistência de vagas preferenciais em estacionamento, graças a Deus quase não existe mais, né? Buracos, pavimentos irregulares, tudo isso são barreiras urbanísticas. Lembra que barreira urbanística são aquelas que eu tenho nas vias e nos espaços públicos e também espaços privados abertos ao público ou de uso coletivo, perfeito? Show de bola? Então são as barreiras urbanísticas. Então lembra, pessoal, ó, barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Lembra? É só lembrar do nome, urbanística, né? Urbano. Perfeito, pessoal? Show de bola? Encerrou. Vamos passando aqui, né, pessoal? Vamos para as barreiras arquitetônicas. O nome já diz, barreiras arquitetônicas. Tá ligado à arquitetura. Logo, eu estou falando dos edifícios, né? Seja edifício público como edifício privado. Perfeito? Então vamos ver aqui, ó. Barreiras arquitetônicas são as existentes nos edifícios públicos e privados, né? Como se dá essa barreira arquitetônica? Deixa eu ver se eu lembro de um exemplo. Eu acho que eu já citei um exemplo para vocês. Pronto, pessoal, um exemplo que eu já citei para vocês. Lembra? Barreira arquitetônica é aquela que tem nos edifícios públicos e privados, né? Isso, beleza. Então, vamos supor que você está no edifício, tá bom? E você é uma pessoa com impedimento de longo prazo de natureza física. Você tem necessidade de ir ao banheiro, você tem necessidade fisiológica normal. Só que esse local, esse edifício público ou esse edifício privado não tem banheiro adaptado. E agora? Não tem banheiro adaptado. E aí você não vai fazer nem sua necessidade? Eu não estou garantindo igualdade de condições a todos, não estou, pessoal. Ou vamos supor... as portas são estreitas demais, você não consegue passar, não permite a passagem de uma cadeira de roda. Olha que absurdo, pessoal. Isso acontecia muito e ainda hoje eu sei que acontece. Eu vou falar que isso é o que? Uma barreira arquitetônica, né? Porque tem ali, por exemplo, no edifício, né? Um edifício público ou privado também. Então lembra, exemplo de barreira arquitetônica. Lembra primeiro, barreira arquitetônica é aquela que tem no edifício, né? Nos edifícios públicos e privados, né? Então, exemplo dessa barreira: edifícios que não possuem banheiro adaptado ou que possuem portas muito estreitas, que não permite a passagem de uma cadeira de roda. É uma barreira arquitetônica. Beleza, pessoal? Então lembra, ó. Vamos lá. Barreira arquitetônica, as existentes nos edifícios públicos e privados. Beleza, pessoal? Até aí tá ok? Vai fazendo a ligação. Barreira urbanística, tá ligado ao espaço urbano, né? As vias ali. Barreira arquitetônica, tá ligado com a arquitetura, né? Então é aquela que tem no edifício público e privado.
Ok, pessoal? Então vai lembrando, vai memorizando essa situação, porque é cobrado impróprio. Nós temos a barreira no transporte, né? Essa aqui eu já expliquei bastante para vocês, ó, que são as existentes nos sistemas e meios de transporte. Simples, barreira no transporte. São os entraves, as dificuldades que tem no sistema e no meio de transporte. Já citei o exemplo para vocês, pessoal. O exemplo lá do ônibus, né? O ônibus de transporte coletivo urbano não tem um elevador para a pessoa subir com segurança, né? Tá quebrado, por exemplo, então já é uma barreira que eu tenho ali no transporte. Quando eu falo de transporte rodoviário, pessoal, é obrigatório que tenha assento reservado à pessoa com deficiência e o seu acompanhante. Tanto que quando você vai andar no transporte rodoviário, já tem até uma coisinha na cabeça, onde você bota a cabeça aqui, já tem um panozinho mostrando que ali é para a pessoa, né, com deficiência. Então é obrigatório que no meio de transporte rodoviário, né, tenha assento reservado para a pessoa com deficiência e também o seu acompanhante, né? E o exemplo do transporte urbano coletivo, o elevador, né, pessoal? Ou a rampa que auxilia o transporte de deficiente físico, né, que utiliza cadeira de roda ali no embarque e no desembarque. Perfeito, pessoal? Então essa é a barreira no transporte, são as existentes nos sistemas e meios de transporte. Aqui é o mais fácil, não tem segredo, né? Agora, pessoal, nós vamos falar nas barreiras, nas comunicações e na informação. Perfeito? Que é uma barreira bem complicadinha. Vamos lá. Barreiras nas comunicações e na informação. Ó. É qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão, né, ou recebimento de mensagens e de informação por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Então veja, pessoal, barreiras nas comunicações e na informação, tá ligado o quê? Ó? Há uma dificuldade ou impossibilidade à expressão ou recebimento de mensagens, né? Eu tenho uma pessoa mandando uma mensagem, eu não consigo receber, né, essa mensagem, essa informação, né, por intermédio do sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Essas são barreiras nas comunicações e na informação. Tá ligado à comunicação, pessoal, informação. Fica fácil você lembrar, né? Por exemplo, vídeos sem a legenda, por exemplo, eu tenho um vídeo que não tem legenda, por exemplo, e não tem a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, né? É um exemplo de barreiras, né, que a gente encontra aí, barreiras nas comunicações e na informação. Programas de televisão, pessoal, que não oferece audiodescrição, não oferece legenda. Eu não tenho a janela de Libras, né? Não tem. Isso é barreira na comunicação. Por quê? Porque vai impossibilitar, vai dificultar o recebimento daquela mensagem, daquela informação, né, por meio daquele sistema de comunicação. Perfeito, senhores? Então, são as barreiras nas comunicações e na informação. É um entrave, um obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio do sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Essas são as barreiras nas comunicações e na informação, ok? Pessoal, vamos falar agora das barreiras atitudinais. Ó, barreira atitudinal, né? Você lembra de atitude, né? E é isso mesmo. Quando eu falo de barreira atitudinais, são atitudes, são comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Então, ó, barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Essas são as barreiras atitudinais. Então, eita, o notebook do professor está descarregando. Deixa eu só conectar aqui, pessoal. O nosso carregador foi mal. Vamos lá. Eita. Pronto, pessoal, deu certo, ó. Quase descarregando o notebook. Então, veja, pessoal. Barreiras atitudinais são atitudes e comportamentos preconceituosos, né? Um exemplo, não aceitar a matrícula de um aluno com deficiência na escola seria uma barreira atitudinal, né? Ou então, deixar o aluno com deficiência no fundo da sala de aula sem um atendimento adequado, né? Show de bola. Quer um exemplo aqui bem interessante? Olha aqui, ó. Olha essa chargezinha, ó. O nome dela tem quantos anos? Ela consegue? Ó, só que ela tá perguntando para esse rapaz aqui, ó. E ele fala assim, ó, pergunte para ela. Ó, a pessoa não é porque a pessoa tá com deficiência, pessoal, que ela é incapaz de exercer, né, os seus atos da vida civil. Você pode perguntar normalmente à pessoa, mas só porque ela possui um impedimento, né, a pessoa acha que
né, com discriminação e vai perguntar a esse cara. E ele simplesmente responde, ó, pergunte para ela, tá bom? Simples assim. Esse seria mais ou menos, né, uma materialização aí dessa barreira atitudinal. Beleza, pessoal? Você consegue entender o que são barreiras atitudinais? São atitudes e comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social de pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Vamos agora, pessoal, falar das barreiras tecnológicas. Óbvio que tem a ver com tecnologia. Essas barreiras dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Morreu, tá bom? Então veja, barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Tem dificuldade, meu aluno? Não, pessoal, aqui não tem nenhuma dificuldade, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade. Perfeito, pessoal? Então, senhores, por enquanto, nessa aula nós vamos ficar por aqui. Eu deixei um simulado para vocês na descrição, cliquem no link e resolvam o simulado para ver se vocês estão bem, se vocês estão no padrão. Se vocês quiserem a continuação, se vocês quiserem a parte 2 dessa aula, não tem segredo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de estudo, tá bom? Que em breve eu já estarei de volta para a gente continuar a nossa aula. Vou trazer diversas questões para a gente resolver aqui em vídeo aula mesmo. A próxima aula eu quero trazer uma bateria de questões. Nós vamos finalizar essa parte teórica do primeiro conteúdo. Depois eu vou trazer várias questões para a gente ver tudo que a gente resolveu aqui em sala, para a gente poder resolver tudo em questões, ver na prática como que é cobrado em concurso público. Lembrando, pessoal, que nós já lançamos o nosso curso para PMCE, né? O nosso curso chama-se Direto ao Ponto. Ele está de promoção, por quê? Porque o curso está em andamento, mas já tem muitas aulas. Lá, pessoal, já tem cerca de 60 aulas, mais de... Só a minha matéria de Direito Constitucional já tem 108 questões resolvidas em videoaulas, só de Constitucional. Então, pessoal, nosso curso já está lançado, é o Direto ao Ponto para PMCE, é um intensivo, tá bom? Teoria em cima de questões. Nós explicamos a teoria em cima de questões. Todas as matérias? Não, pessoal, cuidado, nosso curso não é todas as matérias. O nosso curso é só as matérias jurídicas, jurídicas, as leis. Perfeito? Então você vai intensificar, porque muitos cursos, pessoal, não atualizam sua parte jurídica. Tem gente utilizando aula de 2021, né? Aulas antigas mesmo. Eles não atualizam os cursinhos e a gente grava, né, com o intuito de atualizar o aluno. Várias modificações legislativas que tiveram, pessoal, várias jurisprudências aqui nessa lei que nós estamos estudando, não se engane, tem muita jurisprudência, muito entendimento, muito julgado lá do STF, principalmente em questão à reprodução, né, sexual, né, o direito sexual da pessoa com deficiência reprodutiva, nós vamos ver muitos julgados do STF aqui. Então, muitos cursos não atualizam. O nosso é todo atualizado, gravado agora para 2024, 2025, tá bom? Todo o conteúdo jurídico, nós vamos criar um aluno com pré-requisitos. Um aluno que tem pré-requisito para chegar a interpretar e detonar processo penal, penal militar, direito penal, né, que tem no edital de vocês, direito constitucional, né, direitos humanos também tá, criminologia, segurança pública, todas essas matérias específicas vai ter no nosso curso. Então, a gente está fazendo uma promoção para você que adquirir agora. Tá bom? Eu vou deixar um cupom de desconto que o curso vai ficar muito barato. Se você quer intensificar, você quer gabaritar toda a parte jurídica, você quer intensificar, chegar forte, pesado, gabaritar tudo, você está no curso certo. É muita resolução de questões, pessoal. É questões até dar uma dor. Então adquira o intensivão, né, para PMCE que você não vai se arrepender. O curso é sensacional, é excelente. Comigo e com o professor Marcos Moraes, a gente está detonando, fazendo o melhor conteúdo para vocês. Vocês vão ter lá o melhor conteúdo jurídico da parte específica da prova de vocês. Vocês vão gabaritar toda a parte jurídica, tá bom? Se você fizer o que tá lá, ver a videoaula, baixar o PDF, resolver as questões, seguir nossa mentoria, porque vai ter mentoria, seguir o cronograma, nós fazemos cronograma para os alunos, conforme a rotina do aluno, você vai ter sucesso. Confia na gente, no trabalho que você vai ter sucesso, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, espero voltar rapidinho para nossa parte 2 aqui, tamo junto!